Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Jesus continue entre nós. Nós vimos pela leitura que essas palavras do Evangelho de Jesus se iniciam com um trecho do Evangelho de Mateus, né? Quando Jesus disse: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres reveladas aos simples e aos pequenos, ou seja, aos humildes, aos pobres de espírito. Bem, mas aqui, para que nós possamos entender realmente essa explicação do Evangelho, é preciso que duas perguntas sejam respondidas. Quais as coisas que Jesus revelou aos simples e aos pequenos? E a outra, por que razão foi que essas coisas foram reveladas aos simples e aos pequenos? Nós vemos que esse trecho do Evangelho de Mateus se refere ao item 25 do capítulo 11 do seu Evangelho. Portanto, está dentro do contexto de todo o conteúdo que o capítulo 11 trata. E nós vamos verificar que essas coisas, portanto, são a esse conteúdo a que Jesus disse e que consta do capítulo 11 de São Mateus. Certa época, Jesus, após instruir os seus discípulos, saiu em companhia deles a ensinar, a pregar nas cidades deles. E veio ter com Jesus dois discípulos mandados por João Batista, com a seguinte pergunta: você é aquele que se espera, ou tu és aquele que se espera, ou temos de esperar outro? Essa pergunta, recomendada por João Batista aos seus discípulos, é um pouco interessante, não é? Porque, na realidade, embora João Batista estivesse preso, ele sabia que tudo aquilo que era propagado, ou seja, os feitos de Jesus, eram realmente feitos por Jesus. E ele já tinha estado com Jesus, inclusive ele fez o batismo de Jesus no Rio Jordão. Mas a explicação que os estudiosos do Evangelho nos oferecem sobre essa pergunta feita pelos discípulos de São João, justamente foi uma iniciativa de João Batista para que os seus discípulos, os dois enviados, comprovassem na realidade, vissem realmente o que Jesus estava fazendo. Então Jesus deu como resposta os próprios feitos que ele vinha realizando em meio à população. Ele apenas diz: diga a João Batista que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são limpos, que os surdos ouvem, e aos pobres é ensinado e pregado o Evangelho. E daí em diante, no conteúdo desse capítulo 11, Jesus passou a falar sobre a pessoa de João Batista, a turba ou o povo que o ouvia.
falando sobre a pessoa dele, né? Sobre a missão dele, que veio enviado à face do anjo de Deus. Esse anjo de Deus era o próprio Jesus, para preparar o caminho para a chegada, a encarnação desse anjo, para que ele pudesse cumprir também a sua missão. E entre as suas falas, ele afirmou que João Batista era o maior nascido entre as mulheres, ou das mulheres, ele era o maior nascido até então. Mas ele não quis dizer, segundo os intérpretes do Evangelho, que essa afirmação de Jesus se referia à pureza do espírito de João Batista, mas sim ao conteúdo da sua profecia com relação ao conteúdo dos profetas da antiguidade. Evidentemente que a missão de João Batista era bem maior do que aquela missão ou aquelas missões dos profetas antigos que se referiram à vinda do Messias, que era o Cristo. Então, entre os profetas, João Batista até então era considerado o maior. E realmente o era. Foi assim como disse Jesus. Então Jesus continuou as suas afirmações, e entre elas ele colocava que comparava o povo que não entendia os seus ensinamentos, ou que não queriam entender, justamente como crianças numa praça. E os intérpretes dizem que crianças numa praça faziam brincadeiras variadas que no final não se conseguiam unir as crianças em nenhuma só brincadeira, né? Era como se fossem crianças brincando na praça e que, portanto, não levavam a sério a pregação dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E aí ele fez comparações sobre a cidade de Corazim, de Betsaide, com a cidade de Sidom, lá essas duas nas margens ocidentais do Mar de Nazaré, e Sidom na costa do Mar Mediterrâneo, inclusive era a cidade da Fenícia, dos gentios, não era cidade judaica, e que no final, Corazim e Betsaide seriam muito mais responsáveis, ou seriam muito mais castigadas do que Sidom, porque se o que dissesse estava ensinando Jesus fosse ensinado em Sidom, a população, por certo, teria aderido aos seus ensinamentos. Enquanto que nas cidades da Palestina, essas duas eram cidades palestinas, o povo agiam com referência aos seus ensinamentos como criança que brincassem. E foi também dentro desse capítulo que Jesus manifestou uma das maiores expressões de amor e de carinho para com todos nós, para com toda a humanidade, quando ele afirmou, embora fizessem essas acusações sobre Sidom, sobre Cafarnaum, comparando com Cafarnaum como Sodoma, né? Aquela cidade da luxúria que desapareceu e que, segundo os intérpretes do Evangelho, se encontra no fundo do Mar Morto, né? Sodoma e Gomorra. Então ele fez essa convocação a todas as pessoas nos seguintes termos: vinde a mim
todos vós os que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e leve é o meu fardo. Todos nós sabemos qual é o jugo a que Jesus se referiu. O jugo é o amor. E o jugo é o amor e o fardo a prática da caridade. Então, os senhores veem que para nós compreendermos a explicação desse item 7, inclusive o item 7, 8, 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, sem nós esclarecermos esse item 25 do capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, não tem como realmente nós entendermos as coisas que Jesus ocultou aos sábios e aos doutos e revelou aos simples e humildes. São essas coisas que contém nesse capítulo do Evangelho de São Mateus e que se referem a todos os ensinamentos pregados por Jesus quando aqui esteve encarnado entre nós e que são noticiados nos Evangelhos, nas epístolas de Paulo, enfim, em todo o conteúdo do Novo Testamento. Mas nós podemos afirmar que Deus, que Jesus, não deixou de revelar coisa alguma a ninguém. Pelo contrário, é o contrário. Aqueles, os orgulhosos, que são os prudentes, que são os que às vezes negam até a existência de Deus, ou que se creem em Deus, mas acreditam que eles, pelos seus conhecimentos, pelo seu poder, são tão poderosos quanto a Deus, então esses, pelo orgulho, não se baixam perante Deus para aceitar as suas revelações. Então, eles próprios é que não compreenderam, não quiseram entender esses ensinamentos de Jesus. Mas Deus revela as suas coisas, o seu amor, a sua presença, nas mínimas coisas até as maiores coisas que existem entre nós. E nós vamos verificar que toda revelação de Deus, toda manifestação concreta de Deus, ela nos é dirigida simplesmente sob o sentimento do amor, para nos amparar, para nos proteger, para nos esclarecer e para nos orientar na caminhada que nós temos, na trajetória evolutiva que cada um segue. E não precisa buscar onde estão essas revelações de Deus para a humanidade. Elas são permanentes. Basta ver a natureza. Às vezes, quem reside numa grande cidade não tem a oportunidade de ver a natureza em todos os seus detalhes. Mas basta se afastar os que residem em Goiânia e observar na zona rural, onde nós não temos essa mata de arranha-céus, essa construção de concreto, essa mata de concreto, justamente para perceber a grandeza da presença de Deus entre nós. Vamos tomar como exemplo
apenas as atividades da produção agrícola. Como é que nós nos manteríamos materialmente, fisicamente, no planeta, sem a produção agrícola, sem alimentos? Como é que nós nos manteríamos aqui no planeta sem o minério mais importante que a humanidade tem? Se nós perguntarmos aos orgulhosos, aos materialistas, qual é o minério mais importante que tem no planeta, em termos de valores, certamente eles vão dizer que é o ouro. Em termos científicos, de construção científica, de invenção científica, eles podem dizer o toro, o chumbo, o estanho, o alumínio e tantos outros. Mas eu acho que todos nós aí sabemos qual é o minério mais importante que tem no planeta. Quem sabe, se quiser, pode levantar a mão. Alguém sabe qual o mais importante minério que tem no planeta? A água, justamente. E, no entanto, os orgulhosos, os que detêm o poder material no planeta, que só pensa em numerários, em lucros, nós sabemos, todos sabemos o que andam eles fazendo com o planeta. Eles não entendem que o planeta, a nossa mãe terra, é um ser vivo e que a água que circula nela representa, corresponde ao sangue que circula nas nossas veias. A água, além de ser a vida do planeta, do próprio planeta em si, sem ela não há vida animal também no planeta. Então, por aí nós vamos já verificando o quanto é grande, é enorme a ignorância ainda da humanidade com respeito às grandes verdades reveladas por Deus. E isso hoje acontece com o próprio Espiritismo. Quantos não acreditam na doutrina espírita, nos fenômenos espíritas, na continuação da revelação de Deus no seu terceiro aspecto para a chamada grande era cristã? Acontece com o próprio Espiritismo. O Espiritismo, às vezes, hoje nem tanto, mas é alvo de chacotas, né? De depreciações, é menosprezado. E nós vemos que os orgulhosos, os doutos, sobretudo, de hoje, são os mesmos aqueles do tempo de Jesus. Segundo Humberto Roder, o grande filósofo brasileiro, os doutos, os sábios da época de Jesus, eram os próprios chefes religiosos da época, evidentemente que se referindo àquelas seitas todas que haviam, como seitas divisórias, entre o conjunto de conhecimento religioso que foi passado aos judeus, através dos 10 mandamentos, pela mediunidade de Moisés. Então, os que criticam o Consolador prometido hoje são aqueles mesmos daquela época que criticavam as pregações do Evangelho de Jesus. Então, os doutos sábios, que são os orgulhosos, eles jamais se curvam perante um poder maior, porque eles acham que o poder deles se caracteriza apenas pela força de que se dispõe, de mando, de administração, enfim, de conduta, de ação aqui no plano material. Enquanto que os humildes
são aqueles que humildemente é o povo, né? Em que Humberto Rodo exemplifica com os pescadores escolhidos por Jesus. Então é o povão que não se sente orgulhoso com nada, que está aberto, disponível para aceitar aquilo que realmente vem de frente com o nosso entendimento atual, ou de todas as épocas, porque ninguém também vai entender as coisas se não tiver no nível de entender aquilo que está sendo revelado. E naquela época, evidentemente, esses doutos, sábios, não tinham uma compreensão maior para entender, e outros não entendiam justamente por orgulho, por conveniência de todas as ordens, material, política, enfim, de vida, segundo as conveniências de cada um deles, né? É o que ocorre com o Espiritismo. Os incrédulos, a crença espírita, pergunta: mas por que os espíritos não agem com fatos espetaculares para convencer de uma vez a toda a humanidade? Nós vemos na lição do Evangelho de hoje que jamais os espíritos vão fazer isso, porque estão preocupados justamente com aqueles que vêm em busca da luz que a doutrina espírita oferece. Não adianta você querer impor ideias sobre alguém que não tem condição de entender, ou que não entende por circunstâncias decorrentes dos seus próprios interesses de ordem material. Então a espiritualidade está interessada com aqueles que vêm espontaneamente em busca da luz. Vem à casa espírita para submeter ao pasto, tomar a água fluidificada, usufruir dessa paz, dessa harmonia que existe aqui, que antes de ser preparada pelos dirigentes encarnados, ela é preparada no plano espiritual pela equipe espiritual responsável pelo trabalho, pelas atividades desenvolvidas por cada casa espírita. Então nós vemos que aí vem Emmanuel, numa lição que nós tivemos a oportunidade de abordá-la, inclusive num programa de rádio, no livro Estude Viva. Emmanuel psicografou esse livro em parceria com André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Então a lição do Emmanuel se refere na hora da crítica, e do André Luiz se refere com o título de 3 conclusões. Então Emmanuel, em síntese, diz que na hora em que nós formos criticar alguém, que nós devemos fazer com cuidado, com prudência, com moderação, não é? Porque nós também podemos estar a qualquer hora sendo criticado, e muitas vezes aquele que é criticado se revolta, se rebela. E aí ele fala: não deve se rebelar, deve receber a crítica com moderação, e ao invés de se rebelar, deve fazer um autoexame, uma autoanálise de consciência, porque se está sendo criticado, acusado de alguma coisa, ele deve procurar vasculhar o seu íntimo para poder ver aonde foi que errou para se corrigir. Se sua consciência chegar à conclusão, afirma Emmanuel, que ele jamais errou, então que ele se mantenha, mesmo com as acusações, as críticas, serenamente, e continue construindo o seu futuro espiritual, sem revolta, sem reclamação, sem
qualquer, vamos dizer, repreensão a essas críticas. Aí então vem o nosso amigo André Luiz e conclui as 3 conclusões. Primeiro, nós não devemos incomodar com o que as pessoas pensam. A segunda, com o que as pessoas falam, e a terceira, com o que as pessoas fazem. Não com referência a cada um de nós, com referência a tudo. Porque ele diz que nós perdemos milhares e milhares de horas, de minutos, preocupados com a vida dos outros, querendo inclusive impor ideias nossas na cabeça dos outros, que não vão entrar, porque o indivíduo está em outro nível de entendimento, e ele só pode oferecer ou realizar aquilo que ele tem, que ele possui, de bagagem evolutiva. Não adianta você querer que o indivíduo seja o que você pensa que ele deva ser, porque cada uma é individualidade e Deus criou cada uma de suas criaturas livre para se manifestar, para escolher, mas dentro das escolhas, sendo responsável por cada uma delas que fizer. Então nós não devemos incomodar com o que o indivíduo está pensando, falando ou fazendo, porque isso é coisa dele, é particularidade dele. Não é no sentido da gente se afastar e não ajudar. A crítica pode ser feita quando ela é necessária para evitar um mal maior, segundo Emmanuel. Mas cada qual tem a liberdade de pensar, de falar e de fazer, com responsabilidade. O ideal, entretanto, é somente pensar no bem, falar no bem e praticar o bem, que é isso que Jesus falou. E André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, fala que o bem é simples, muito simples. Nesta frase aqui curta que ele fala assim: o bem é simples, ou seja, a prática do bem, a prática do amor, né? Não imagine que o ato de amor tenha de ser espetacular. O sol guarda na intimidade, ou seja, no seu interior, poderosa usina de energia. Mas basta um raio de luz para afugentar a escuridão. Assim o amor. Basta um ato de bem, um pequeno ato de amor, que ele diz que até um ato de gentileza representa um ato de amor para a pessoa que recebe essa gentileza. Então é tão simples a prática do amor, que depende justamente do hábito. E esse hábito é que é difícil de nós adquirirmos. E nós estamos estudando o Espiritismo, justamente, às vezes, repetindo aqui lições do Evangelho eternamente, o ano inteiro, né? Mas por quê? Tem um sentido. Às vezes o camarada vem aqui e fala: poxa, mas eu ouvi isso aqui outro dia, estão repetindo. Vocês sabem o que é que os espíritos benfeitores falam? É que é através da repetição que nós gravamos, que nós vamos assimilando. Então, quanto mais repetir, e o interessante é que cada qual que se posiciona aqui para expor o Evangelho, ele sempre fala em algum aspecto do ensinamento do Evangelho que a gente ainda não tinha visto ou não tinha se despertado para ele. Então é através dessa convivência aqui, dos espíritos que estão aqui, os benfeitores espirituais, que trabalham diuturnamente, permanentemente, os bons espíritos,
Só em função da melhoria da humanidade encarnada é que nós, então, dentro dessa dificuldade que nós temos de compreender as coisas espirituais, é que vamos desenvolvendo nesse ensinamento permanente, continuado e necessário para todos nós. Por isso é que a casa espírita é escola e hospital. O hospital inclui aqui essa convocação de Jesus. É aqui que nós encontramos os ensinamentos do Evangelho de Jesus, na atitude dos companheiros, de cada qual que aqui está presente, que se dirige para cá com as melhores das intenções, com as melhores vibrações, trazendo os melhores fluidos, e todo esse conjunto faz um ambiente super poderoso em termos de espiritualidade. Então, que nós possamos compreender esses ensinamentos de Jesus, que muitas vezes, aliás, a gente pode afirmar, as seitas religiosas existentes jamais abordam esses aspectos da forma que os expositores, ou que a doutrina espírita explica, ensina, justamente porque não entende. São escritos através de símbolos, parábolas, comparações, que têm de, como diz, vasculhar profundamente o sentido para buscar lá de dentro da intimidade, justamente, o esclarecimento de todos esses ensinamentos extraordinários. Que Jesus continue nos amparando e nos protegendo sempre.